próxima notícia, porque nós vamos falar, ainda falando de notícias internacionais, nós vamos falar de Israel e Palestina. Por quê? Porque o Trump propôs uma solução de paz para Israel e Palestina. É uma guerra que perdura aí desde 1948, ou seja, desde praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial, e ainda não foi encontrada uma solução definitiva para esses dois países que lutam por conta de território. Houve já algumas tentativas por parte dos Estados Unidos, desde o ex-presidente Ronald Reagan, em estabelecer um acordo de paz, mas até agora sem sucesso. Porque para ter um acordo de paz, as duas partes têm que estar satisfeitas, o que não aconteceu. Então, mais uma vez, o Trump tenta, e aí falando dos Estados Unidos, tentam intervir num assunto externo, mas sem sucesso. Dessa vez, a Palestina não concordou e, pelo contrário, desprezou realmente esse acordo. Mas vamos entender quais os principais pontos propostos pelo Trump. Olhando aí no slide. Bom, Jerusalém permanece como indivisível capital de Israel. O povoado de Abu Dis, a cerca de 1,5 km da cidade velha de Jerusalém, abrigaria a capital do Estado palestino. Um espaço no sul do território israelense será entregue aos palestinos para indústrias e residências, o que deve dobrar a área palestina. Caso a transição ocorra pacificamente, Estados Unidos abrirão embaixada também na capital palestina. Garantia de visita de muçulmanos à mesquita sagrada de Al-Aqsa, em Jerusalém. Injeção de 50 bilhões de dólares para a Palestina para gerar 1 milhão de empregos. Bom, a Palestina, já falou que não vai aceitar essa proposta de paz, e a grande questão, ao meu ver, é por conta de Jerusalém. Por quê? A capital de Israel é Tel Aviv, mas Israel e Estados Unidos aqui então estão propondo que seja Jerusalém, mas a ONU, já em 1948, quando surgiu essa questão, propôs que Jerusalém fosse uma cidade neutra, ou seja, não pertencesse a ninguém. Por que essa grande questão de Jerusalém? Porque Jerusalém, ela é uma cidade sagrada não só para os judeus, porque Israel é um povo judeu, mas também para os árabes, os islâmicos, que é da parte da Palestina, e também para os cristãos. Então, é uma cidade que tem um significado bastante importante, porque, veja, ela é sagrada para essas três religiões que são bem diversas. Então, eu acho que, ao meu ponto de vista, claro que isso não importa, cada um pensa como quiser, mas Jerusalém realmente não deveria ficar a cargo de ninguém. Se ela tem esses três, ela é importante para essas três religiões, tinha que se manter mesmo como um território neutro e aí tentar de uma outra forma estabelecer outros pontos do acordo para chegar à paz. Então, a gente vê aí no slide que o lado palestino afirmou que não aceitará os termos do acordo. Trump até disse que enviou uma carta ao presidente da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, mas as discussões se mantiveram apenas com Israel. Abbas chamou o acordo de Trump de conspiração e disse que não aceitará os termos. O líder palestino ainda criticou a proposta para Jerusalém. Jerusalém não está à venda. Eu disse, a grande questão é Jerusalém. Esse impasse ocorre sobretudo diante da crise que se intensificou com a recente decisão dos Estados Unidos em deixar de considerar os assentamentos israelenses na Cisjordânia uma violação ao direito internacional, uma reversão da política adotada em 78 no governo Jimmy Carter. E vale dizer que o nosso presidente Jair Bolsonaro apoiou o Donald Trump. E aí no próximo slide, então, a gente tem aí um infográfico, o plano dos Estados Unidos para o território da Palestina, que basicamente resume aqueles pontos dos quais nós acabamos de tratar, tá?
enclaves israelenses na Cisjordânia. Enclaves israelenses significa quando você tem um povo que é uma nação, mas que está instalada em outro território. Isso é um enclave, resumidamente. Eu acho que vale a pena, então, continuar acompanhando essa questão do conflito entre Palestina e Israel. Teve origem aí em 1948. Essa é a fonte, vale a pena procurar mais, porque é uma questão antiga já, mas que frequentemente aparece, ok?